Acompanhe nossa programação baixando o aplicativo Rádio Web TK Gospel na Play Store. Fique ligado na minha, na sua, na nossa Rádio Web TK Gospel e participe através do nosso WhatsApp 51 997 54 6922. Começa agora o seu programa Saúde e Bem-Estar com Natália Oliveira. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio TK Gospel. Está iniciando mais um programa Saúde, Bem-Estar e Vida Feminina. Hoje, entramos em mais um assunto, de informação aqui no Saúde e Bem-Estar, aqui no nosso programa. Uma boa noite a todos vocês. Esperamos que vocês estejam bem, estejam com saúde. Boa noite, Amanda. Boa noite, Natália, e boa noite a todos os ouvintes, Como a Natália disse, nós esperamos, que todos vocês estejam bem, bem de saúde, saúde física, saúde mental, Porque a gente sabe que esse ano de 2020 foi um ano complicado. Para algumas pessoas foi um ano muito bom, para outras não foi um ano tão bom assim. Mas está chegando ao fim, Estamos no mês de dezembro e hoje, como nós comentamos no programa passado, nós vamos falar sobre uma segunda campanha que ocorre também no mês de dezembro. Porque se você não ouviu, nos 2 primeiros programas a gente comentou sobre o Dezembro Vermelho, que é relacionado à prevenção da AIDS e do HIV. E hoje nós vamos falar sobre o Dezembro Laranja, que é o mês da prevenção e conscientização ao câncer de pele, não é, Natália? É isso aí, E principalmente agora, muito importante a gente falar, todos os meses do ano, mas dando ênfase agora no mês, Dia 21, começando aí o verão, neste dia, e principalmente onde as pessoas gostam de tomar aquele solzinho, tomar banho de sol, estar mais no sol. E é muito importante então enfatizar, sobre este assunto, sobre a prevenção, sobre olhar o corpo, ver as pintinhas, as manchinhas e saber o que significa cada uma delas, se pode ter algum problema ou não, porque câncer de pele é um dos de mais prevalência, não só aqui no Brasil, mas no mundo, onde ele está no ranking em primeiro lugar, todos os tipos de câncer, tanto para homem quanto para mulher. Então é muito importante a gente falar um pouquinho, e principalmente como existe essa campanha em dezembro, a gente então vem enfatizar sobre a prevenção do câncer de pele. Exatamente. Desde 2014, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela promove o Dezembro Laranja. É uma iniciativa que faz parte da campanha nacional de prevenção ao câncer de pele. E desde então, sempre no último mês do ano, como a gente comentou, dezembro, são realizadas diferentes ações em parceria com instituições públicas e privadas, para informar a população sobre as principais formas da prevenção e auxiliar, e a promover, no caso, a procura por um médico especializado para o diagnóstico e para o tratamento. E neste ano, essa campanha ela completa 7 anos e ela ocorrerá por conta da pandemia de Covid-19 de forma virtual através das plataformas digitais. E o tema escolhido, ele enfatiza que câncer de pele ele é coisa séria e que a conscientização deve começar na infância. Essa campanha desse ano, ela destaca ainda que os hábitos de exposição solar na infância, eles são capazes de influenciar tanto no envelhecimento quanto no desenvolvimento do câncer de pele. Então, aquela quantidade de sol ali que você pegou durante a infância, ela pode influenciar, pode levar, você a ter o câncer de pele ou não, pode ter essa influência. Por isso, é importante que, desde pequenos, todos tenham, o conhecimento da necessidade de cuidar da pele a partir de hábitos de fotoproteção, passando protetor solar, não ficando muito tempo exposto ao sol, naqueles períodos ali em que o sol ele está mais quente. E como a Natália comentou, o câncer de pele ele é o mais comum entre todos os tipos de cânceres.
O melanoma, que é um tipo de câncer que nós vamos comentar depois, ele representa 1% dos casos de câncer de pele, mas ele é a causa da maioria das mortes pela doença. Então, ele é um câncer que ocorre em uma pouca quantidade de pessoas, mas ele é um câncer que mata muito fácil. E o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, ele estima que para cada ano do triênio 2020 e 2022 sejam diagnosticados no Brasil 8.450 novos casos de câncer de pele tipo melanoma, e desses 4.200 seriam entre homens e 4.250 em mulheres. Esses valores eles correspondem a um risco estimado, né, de 4,3 mil novos casos a cada 100 mil homens e 3,94 para cada 100 mil mulheres. Então, são valores altos, né, elevados, e ali, né, como a gente percebeu, né, o melanoma, ele é um tipo de câncer bem fatal, né, digamos assim. Então, tem câncer de peles, que a gente vai citar depois ali, os tipos. Tem alguns que são menos agressivos, mas tem uns que são bem agressivos, não é, Natália? Exatamente isso, e principalmente agora, onde a gente pega muito sol, onde a gente fica exposto muito tempo, né, em uma posição talvez do sol. Então é importante o protetor solar, né, colocar o protetor solar, e a gente vai trazer também algumas coisas sobre o protetor solar, que muitas pessoas às vezes acham que o fator 100 é melhor do que o fator 30, do que o fator 50. Então tudo isso a gente vai estar falando, né, nesses 2 programas que a gente vai fazer sobre o Dezembro Laranja aqui na nossa série, né, das cores, né, que a gente sempre coloca, a gente sempre diz que cada mês, né, é representado por uma cor, né, tanto da saúde mental como a saúde física, então, do ser humano, né. Então, é muito importante, a gente já trouxe vários outros assuntos, né, agosto, setembro, outubro, novembro, ali onde a gente iniciou aqui na nossa rádio. Então a gente vem trazendo a cada programa, a cada mês, uma informação diferente e procurando, né, igual que a gente sempre fala aqui e provavelmente a gente vai continuar falando, que a prevenção precoce é o melhor diagnóstico. Então é muito importante a gente ficar atentos a essas informações e ficar atentos aos sinais, aos sintomas, o que acontece com o nosso corpo, porque o nosso corpo ele é importante, né? Então tem determinadas coisas que acontecem que muitas vezes a gente não sabe nem o porquê que está acontecendo. Então é importante a gente ficar sempre atentos e saber tirar essas dúvidas, né? Principalmente com médicos especializados. Aqui a gente traz, na verdade, algumas informações para que vocês fiquem atentos, mas diagnóstico e prevenção somente um médico, tratamento, né, diagnóstico somente um médico para fazer um médico especializado para fazer esse tipo de prevenção, tratamento e diagnóstico. Exatamente, né, como a Natália disse, a gente traz aqui para vocês informações, né, mais relevantes, assim, né? A gente busca trazer coisas que vão te ajudar, né? Mas isso não significa que você não deve procurar um médico, não deve cuidar de si mesmo. Porque eu ouvi o programa das meninas, então eu não preciso ir no médico. Não, é completamente o contrário. A gente está aqui para influenciar você, para que você saiba mais sobre essas doenças, para que você fique mais atento, né, aos sinais, aos sintomas. Por isso que a gente fala, né, que é tão importante a gente conhecer o nosso próprio corpo. Porque nesse caso aqui do câncer de pele, é importante você conhecer a sua pele, você saber quais os sinais que você tem nela, né? Então, é importante, né, esse conhecimento do próprio corpo e saber, né, para você saber reconhecer quando alguma coisa está errada ou quando não está. E principalmente porque com o passar dos anos, a gente nasce com determinadas manchinhas no corpo, com determinados sinais de nascença. Mas com o passar do tempo, com o passar, né, do escurecimento ali da nossa pele, com a medida que a gente vai tomando o sol ali dia após dia, outras manchinhas vão aparecendo que são apenas sinais, né? Mas outras são algo um pouco diferenciado, alguma feridinha, né? Alguma manchinha mais escurecida, mais espessa. Então é muito importante a gente sempre ficar atento, procurar um dermatologista que é um médico especializado para esse tipo de doença, né? Que é um médico especializado à pele, à micose, toda essa parte aí, dermatologicamente. Então é importante também porque ele vai saber os tipos de exame, né, para te aconselhar a fazer
né? E principalmente para te diagnosticar e dizer, não é nada, é só uma pomadinha e tu passa, ele vai dar a pomadinha, você passa e bem tranquilo. E tem outras, né, que realmente são para um tratamento mais avançado, um tratamento talvez com uma medicação um pouco mais forte. Então é importante também a gente saber diferenciar as informações que a gente passa aqui no nosso programa, né, como um médico especializado vai te tratar e vai te diagnosticar. Então é muito importante ficar atento a todos esses sinais, né, para que haja um tratamento precoce para a sua saúde. Exatamente. Então, né, hoje a gente está falando sobre o câncer de pele, mas talvez, né, você que está nos ouvindo pode estar pensando, mas o que é o câncer de pele? A doença ela é provocada pelo crescimento anormal e descontrolado das células. E isso, né, ocorre em todos os cânceres. O câncer, ele é, né, essa multiplicação anormal das células. Nesse caso, né, as células que compõem a pele. Essas células, elas se dispõem formando camadas, de acordo, né, com as que forem afetadas, são definidos, né, os diferentes tipos de cânceres. Qual é o primeiro tipo de câncer que a gente tem aqui, Natália? O primeiro tipo de câncer, então, é o carcinoma basocelular, que é o CBC. E ele é o mais ocorrente entre todos os tipos. Ele surge nas células basais, né, que se encontram na camada mais profunda da epiderme. A gente tem a derme, a epiderme, a hipoderme e por aí por diante, que são as camadas da pele. E essa epiderme é a camada superior da pele, né, que apresenta o crescimento muito lento, que dificilmente invade outros tecidos e causa, então, metástase. O que são metástase? É quando, né, você tem um câncer e ele começa a se espalhar por determinados lugares do seu corpo, né? Tem um câncer de pele, ele começa a se espalhar pro pâncreas, pro fígado. Esses são chamados, então, metástases, que devem ser tratadas, né? E tem uma baixa letalidade e pode ser, então, curado em caso de detecção precoce. Mais uma vez, aí a detecção precoce de um câncer, de uma doença. E os CBCs, eles surgem mais frequentemente nas regiões expostas ao sol, como a face, as orelhas, o pescoço, o couro cabeludo, ombros, costas, podem, né, se costas, que são mais raramente no caso, né? Que é onde a gente pega mais sol, quando a gente está andando, né? Embaixo ali do sol a gente está andando, é nos ombros, né? No couro cabeludo. Então são onde fica mais expostas a nossa pele. E certas manifestações, então, do CBC, elas podem se assemelhar a lesões não cancerígenas. Isso é muito importante também diferenciar, né? Como as eczema ou psoríase, né? Que às vezes tem muitas pessoas que ficam assustadas quando aparece algum tipo de psoríase achando que é algo a mais, assim, algo do tipo cancerígeno, e não é. E somente um médico, então, especializado, ele pode diagnosticar e prescrever a opção de tratamento mais indicada, que é o tipo, no caso, mais encontrado, né? Que é esse CBC, que é os nódulos ulcerativos, que se traduz como uma pápula vermelha, brilhosa, como uma crosta central que pode sangrar com facilidade. E depois, então, a gente tem o carcinoma espinocelular, né? Isso mesmo, esse tipo de câncer ele é o segundo tipo mais comum, sendo responsável por cerca de 20% dos tumores, não melanomas, né? E ele manifesta-se nas células escamosas, que constituem a maior parte das camadas superiores da pele. Ele pode se desenvolver em todas as partes do corpo, embora seja mais comum nas áreas expostas ao sol, como as orelhas, rosto, couro cabeludo, pescoço, entre outras áreas, ali aquela mesma região, ombros e costas, né, que ficam bem expostas ao sol. Porque a pele nessas regiões, ela normalmente apresenta sinais de dano solar, como enrugamento, mudanças na pigmentação e perda de elasticidade. Então é um pouco fácil de você identificar, né? Talvez a sua pele ela tá enrugada, teve mudanças na pigmentação, então talvez pode ser, né, um sinal. A sua evolução ela é mais agressiva que o do CBC e ela pode atingir outros órgãos caso não seja retirado com rapidez.
ele apresenta uma maior capacidade de metástase do que o primeiro que a Natália citou, né, do que o carcinoma basocelular. Que a metástases, como a Natália falou, né, é quando o câncer ele se espalha para outras áreas do seu corpo. Esse câncer ele é 2 vezes mais frequente em homens do que em mulheres. Assim como outros tipos de câncer de pele, a exposição excessiva ao sol ela é a principal causa do CEC. Mas não é a única também, mas ela é a principal causa. Alguns casos da doença eles estão associados a feridas crônicas e cicatrizes na pele, o uso de drogas, anti-rejeição de órgãos transplantados e exposição a certos agentes químicos ou radiação. Normalmente, esse tipo de câncer ele tem coloração avermelhada e se apresenta na forma de machucados ou feridas espessos e descamativos, que não cicatrizam e sangram ocasionalmente. Eles podem ter aparência similar à das verrugas, mas somente um médico especializado pode fazer, né, o diagnóstico correto. É exatamente aquilo ali que a gente citou, né? Quando a gente conhece o nosso corpo, a gente vai perceber esses sinais, que nem aqui, né? Ele aparece através de um machucado, uma ferida que ela descama e ela sangra por qualquer motivo, digamos assim. Então é algo que a gente consegue ficar atento, né? Sabendo mais ou menos de como é esse câncer, a gente consegue ficar atento à nossa pele e perceber, né? Se a gente está com essas manchinhas, né? Ou não. E outro tipo de câncer que a gente havia falado lá no começo, né, Natália? Ele é o mais agressivo de todos, né? É o melanoma. O melanoma, então, ele é o menos frequente dentre todos os cânceres de pele. Mas tem o pior prognóstico, né? Ele é o mais alto índice de mortalidade. Então, isso é muito importante também a gente saber diferenciar. Por isso que é importante procurar um médico especializado para ele saber diferenciar qual é que tem e dar realmente o devido tratamento o mais rápido possível. Porque este melanoma, embora o diagnóstico do melanoma normalmente ele traga aquele medo e apreensão aos pacientes, as chances de cura elas são mais de 90% quando então há essa detecção precoce da doença, né? Então é uma alta taxa então de tratamento ali, de cura, se ele é tratado precocemente. Então é muito importante, igual a Amanda falou, saber conhecer o corpo e principalmente passa protetor solar, né? Qualquer coisa que for fazer no sol, passe o protetor solar, principalmente rosto, né? Aquelas regiões onde vai ficar mais expostas, ombros, os rostos, o rosto ali, né? Porque é importante e principalmente assim, igual que a gente falou ali, o melanoma ele tem uma alta taxa de mortalidade. Então é importante fazer aquela prevenção que é ali o tratamento, ali a passagem do protetor solar. E o melanoma, então, em geral, ele tem a aparência de uma pinta ou de um sinal na pele em tons acanhados, né? Ou enegrecidos. Porém, a pinta ou o sinal que a gente vê ali, que é um pouquinho mais espesso, em geral, ela muda de cor, de formato e de tamanho. E podem constantemente pode constantemente ali causar o sangramento. Então é importante também saber o que é devidamente as pintas, né? Que não é só uma simples pinta que tem algo a mais. E por isso, então, é importante observar a própria pele constantemente e procurar imediatamente um dermatologista. Caso detecte alguma lesão, qualquer lesão suspeita que acha ali que não está normal. E essas lesões, elas podem surgir em áreas difíceis, né, de ser visualizadas pelo paciente, embora sejam mais comuns nas pernas, em mulheres, nos troncos, nos homens. E nos homens, no caso, o pescoço e o rosto, em ambos os sexos. Então, é muito importante também saber esse negócio. As pessoas, então, com pele mais clara e que se queimam com facilidade, né, quando expostas ao sol, foto de tipo 1 e 2, tem mais risco de desenvolver a doença, que também pode se manifestar-se em indivíduos com a pele mais escurecida, com indivíduos com a pele mais branca, né? Então, é muito importante também isso. E também tem os outros fototipos que são mais altos e ainda tem
os que são de raro, os tipos raros, né? E vale lembrar também que uma lesão considerada normal para um leigo pode ser suspeita para um médico. Então é muito importante, né? Não simplesmente ver aquela pintinha e achar que é normal. Então é importante a gente procurar um médico, um dermatologista para fazer o tratamento correto. E o melanoma, ele tem origem nos melanócitos e as células que produzem a melanina, que é o pigmento da cor, né, da pele. E normalmente surge nas áreas do corpo mais expostas à radiação solar. Em estágios iniciais, as áreas do corpo mais expostas à radiação solar. E em estágios iniciais, o melanoma ele se desenvolve apenas em camadas mais superficiais da pele, o que facilita então a remoção cirúrgica daquela camada ali, né? E a cura do tumor. E nos estágios mais avançados, a lesão é mais profunda e espessa, o que aumenta a chance de se espalhar para outros órgãos, né? Que são as metástases, igual que a gente falou. E diminuir, então diminui as possibilidades ali de cura. E por isso, então, o diagnóstico precoce do melanoma, ele é fundamental, né? Embora apresente o pior prognóstico, né, para o paciente, até porque o tratamento vai ser mais rigoroso, vai ser mais ali forte. Então, esse prognóstico que os médicos fazem para o melanoma, ele é um prognóstico mais difícil. E os avanços na medicina, né, e o recentemente entendimento nas mutações genéticas que levam ao desenvolvimento dos melanomas, possibilitaram que as pessoas com melanoma avançado hoje tenham um aumento na sobrevivência e na qualidade de vida. Então, isso é muito importante também saber, né, que mesmo com o melanoma, a pessoa que descobre isso antes, ela tem 90% de chance de cura. Então, é uma alta porcentagem, né, se diagnosticado precocemente. E esse melanoma, então, igual que a gente falou, ele é o mais comum, principalmente entre homens, antes dos 50 anos, as taxas são mais altas. Entre mulheres, ele é mais comum em homens, mas antes dos 50 anos ele tem uma alta taxa nas mulheres. E o risco do melanoma aumentar com a idade, ele está sendo em média atual no diagnóstico aos 65 anos. Mas o melanoma, ele não é um tipo de câncer raro, mesmo entre pessoas com menos de 30 anos. Então, pode sim haver pacientes com melanomas antes dos 30 anos. E na verdade, ele é um câncer dos mais frequentes ali entre adultos, jovens e especialmente entre as mulheres. Então, até porque as mulheres tomam, né, no verão, elas tomam muito banho de sol. Então, é importante também saber corretamente o fator do protetor solar a ser usado. Então, é importante também fazer o uso deste protetor solar não só quando vai tomar banho de sol, mas principalmente quando vai ficar um período mais longo no sol, né? Ali numa mesma posição, talvez, nesse verão. Então, é importante o uso do protetor solar e principalmente, né, ir no dermatologista e saber ali, o meu tipo de pele ele é mais claro, então o dermatologista vai dizer o tipo de protetor solar que você deve usar. Assim como pode ter uma pele mais escura, mais morena, que ele também vai dizer o tipo de protetor solar, o fator, né, que deve ser corretamente usado. Exatamente, né, essa procura, né, por um médico, ela é bem importante. E esses que a gente citou são os 3 principais tipos de câncer, né? Aí agora a gente vai para um intervalo comercial e aí já a gente volta comentando bem rapidinho sobre alguns outros tipos, fatores de risco, prevenção, né? Então, fiquem aí com o intervalo comercial. Acompanhe nossa programação baixando o aplicativo Rádio Web TK Gospel na Play Store.
Laboratório Laborvida, em Taquari, Rua José Antero de Siqueira, 357 Centro. E em Itabaí, Rua João Claus, junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Laboratório de Análises Clínicas. Telefone WhatsApp 51 3653 1502. Resultados que inspiram confiança. Você conhece os benefícios do Plano Costa? Quem tem o Plano Costa tem acesso à sua ampla rede de convênios para cirurgias, internações hospitalares, exames, consultas médicas e odontológicas, fisioterapia, psicologia, nutrição, fonoaudiologia, pilates e massoterapia, entre outras diversas áreas da saúde e bem-estar, além de acesso a serviços de ambulância 24 horas e auxílio funeral de até R$4.000. Tudo isso a partir de R$19 mensais por família, sem carência e sem limite de idade. Plano Costa, 25 anos de vocação para o cuidar. Consulte nossos planos. Rua 7 de Setembro, 2356, Centro, Taquari, Rio Grande do Sul. Telefone 51 3653 7488. Criative Agropet. Trabalhamos com uma ampla linha de produtos para melhor atendê-los. Rações, aquarismo, mudas de hortaliça, floricultura, artigos caça e pesca, venda de animais, ferragem e banho e tosa. Aqui você encontra tudo o que necessita para o dia a dia do seu pet. Venham conhecer nossa loja. Rua Albino Pinto, 195, Centro, Taquari, a Rua da Rodoviária. Criative Agropet. A gente ama, a gente cuida. Fone 99524 4146 ou 99581 9940. SA Informática, manutenção e formatação de computadores, notebook e impressoras, recarga de cartuchos, instalações de câmeras e alarmes, monitoramento via internet, telefone WhatsApp 51 98208 3339. Fale com o Sandro, Taquari, Rio Grande do Sul. A web rádio que você gosta de ouvir. Mais música. Estampa Brindes, tudo para a sua empresa ou evento. Lá você encontra produtos personalizados de ótima qualidade, camisetas, chinelos, azulejos, canecas, xícaras, copos e muito mais. Mr. Puffs Baús, cabeceiras e puffs sob medida, qualidade e bom preço. O WhatsApp 51 99790 7724. Rua Olinda Zimmermann, 993, bairro União, Taquari, Rio Grande do Sul. Está precisando consertar seu celular? Venha para a Evercel, troca de vidro, touch LCD de celulares e tablets. Trabalhamos com todos os modelos e acessórios em geral. Evercel manutenção de celulares e tablets. Efetuamos consertos na hora. Temos também grande variedade em touch telas, chips, películas 3D, películas de vidro e acessórios em geral para celulares. Na Evercel você encontra grandes promoções. Tela J5 Prime, tela J7 Prime, touch J2 Prime e Samsung 530. Evercel, Rua Albino Pinto 201, a Rua da Rodoviária. Telefone 51 99617 2431. Ponto Real. Alimentação, limpeza, bazar, brinquedos, material escolar, artigos para presente e muito mais. Visite uma de nossas lojas e conheça a nossa grande variedade de produtos. Ponto Real, Taquari, na Rua Albino Pinto, 215 e na José Porfírio da Costa, 219, em frente à rodoviária. Também em Camaquã, Rua Zeca Neto, 855, em frente ao Paradão. Ponto Real, o nosso negócio é fazer você feliz.
Mercado Esquina do Real, aberto de domingo a domingo sem fechar ao meio-dia, das 8 às 22 horas, com tudo para a sua família, tendo também bazar e brinquedos para os pequenos, com grandes promoções todos os finais de semana. Se encontra no bairro Prado, em frente ao Açougue dos Morais, na rua José Porfírio da Costa. Telefone para contato 51 99708 7098, Taquari, Rio Grande do Sul. Você ouviu esta propaganda? Seu cliente também ouviu. O rádio é uma das formas mais simples e práticas de anunciar sua marca, sua empresa ou seu serviço. Anuncie no rádio. Faça sua empresa ser vista e ouvida. Para anunciar na Rádio Web TK Gospel, fale com a gente pelo e-mail contato@radiotkgospel.com.br ou pelo WhatsApp 51 99787 1378. Acompanhe nossa programação baixando o aplicativo Rádio Web TK Gospel na Play Store. Fique ligado na minha, na sua, na nossa Rádio Web TK Gospel e participe através do nosso WhatsApp 51 997 54 6922. É isso aí. Voltamos então do nosso intervalo comercial e hoje o tema do programa é sobre o Dezembro Laranja, que fala da campanha da prevenção contra o câncer de pele. Então é muito importante a gente, principalmente hoje que está aí iniciando o verão, então é muito importante a gente ficar atento à exposição do sol, aquelas manchinhas que a gente vê às vezes na nossa pele e não sabe às vezes se é um sinal, se é algo mais. Então é muito importante a gente ficar atentos a algumas informações relacionadas ao nosso corpo, à nossa pele. Então hoje o assunto de hoje do programa então é sobre a prevenção aí do câncer de pele, não é, Amanda? É isso mesmo, e para quem estava acompanhando, né, aqui o programa, tanto pelo Facebook, né, pois nós estamos ao vivo, acho que a gente esqueceu de falar, né, Natália? Acho que a gente esquecemos de falar que a gente está no Facebook, lá no WhatsApp, a gente não recebeu nenhum recadinho. É verdade, a gente não tem mais recebido recado de vocês. Pessoal. É verdade, isso fica, a gente fica muito triste. Mas, né, como eu tava falando, então, antes da gente ir, né, pro intervalo comercial, a gente tava comentando sobre os tipos, né, de câncer. E a gente comentou, né, falou um pouco mais aprofundado, assim, sobre 3 tipos, né, que são os principais. E agora, né, eu vou citar aqui o nome de alguns outros tipos de câncer que podem acontecer, só que eles são cânceres mais raros, né, que atingem outras células. São esses cânceres: o tumor de células de Merkel, sarcoma de Kaposi, linfoma de cutâneo de células T, que é o câncer do sistema linfático, que pode atacar a pele, e o carcinoma sebáceo, que surge nas glândulas sebáceas. E há ainda o carcinoma anexial microcístico, é um tumor, né, das glândulas sudoríparas. E, Natália, já que a gente está falando, né, sobre esses tipos, né, quais os fatores de risco para que a gente tenha, né, essa propensão, né, a pegar o câncer de pele? Então, como a gente falou, né, a exposição solar, né, aquelas pessoas que trabalham muito no sol, que ficam expostas muito tempo ao sol, principalmente, né, o sol mais forte, ali aquele período ali do meio-dia, da 1h, das 10 horas da manhã. Então é muito importante ficar atento, né, à exposição do sol e sempre passar, então, o protetor solar, que é muito importante. A hereditariedade, né, de família ali também são um dos fatores de risco. As características da pele, né, como possuir pele, olhos e cabelos, né, claros, muita pinta espalhadas pelo corpo, isso também é um fator de risco. O histórico pessoal e a baixa imunidade. Então, esses são alguns fatores de riscos, né, para o câncer de pele. Então, é muito importante ficar atentos a todos estes fatores, a todos estes sinais aí, né? E também a gente tem os casos de câncer de pele agora em 2020, não é, Amanda?
Exatamente. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, em 2020, os números de câncer de pele no Brasil, eles são preocupantes. A doença ela corresponde a 27% de todos os tumores malignos no país, sendo os carcinomas basocelular, que foi o primeiro tipo, né, que a gente citou, e o espinocelular, que foi o segundo, eles são responsáveis por cerca de 177 mil novos casos da doença por ano. Já o câncer de pele melanoma, ele tem 8,4 mil casos novos anualmente. Os números de incidência de câncer de pele eles são maiores do que os cânceres de próstata, mama, cólon e reto, pulmão e estômago. Ele tem primeiro lugar no ranking, né? Tanto para homem quanto para mulher. Então, é um dos cânceres que mais atinge, então, nós, seres humanos. Então, é muito importante. Às vezes, a gente acha que só o que mata é câncer de mama e câncer de próstata. Mas não, o que mais mata, o grande taxa de mortalidade é sim o câncer de pele. Então, e muitas vezes as pessoas não dão, vamos dizer, aquele devido valor a ele, né? Porque acho que não é nada, porque acho que uma pintinha que a gente vê no nosso corpo é só um sinal que nasceu, mas na verdade não é. Então, é muito importante ficar atento a todos os sinais, ficarem atentos a todas as manifestações do nosso corpo de pintinhas, de manchinhas, de talvez aquelas erupçõezinhas que aparecem umas manchinhas mais avermelhadas, mais escuras. É muito importante ficar sempre atentos a essas coisas no nosso corpo e, como a Amanda falou anteriormente, né, conhecer o nosso corpo, saber, né, se olhar, se tocar. Então, é importante, sim, ficar atento a tudo que acontece no nosso corpo. Isso mesmo, né? E como eu falei ali, né, esses casos de câncer de pele, ele vem aumentando a cada ano. Exatamente. Por quê? Porque nós percebemos, né, no dia a dia que tem ficado mais quente a cada ano. E isso não vai parar. Isso, se a gente continuar tratando, no caso, a natureza da forma como a gente trata, né? Do poluição, toda a poluição, né? Exatamente. Isso vai aumentando cada vez mais esse calor. O sol, ele vai se tornar cada vez mais quente. Então isso é algo preocupante que, como a Natália falou, muitas vezes as pessoas, né, elas acabam não dando o devido valor para essa doença, né? E queira ou não queira, esse negócio, né, da poluição é o próprio ser humano. Exatamente. Que é, vamos dizer, o culpado, né? Então, são formas aí que a gente também deve... Inclusive, a gente acho que não vai acabar não falando, né? Porque não vem, assim, ser do nosso programa. Mas, inclusive, dezembro também é o Dezembro Verde. Que também é do meio ambiente, né? Então, também ele tem esse devido aí... uma devida campanha do Dezembro Verde. Que também as pessoas devem ficar atentas ao meio ambiente. A gente não vai trazer aqui no nosso programa, mas fiquem atentos aí, porque existe também campanhas relacionadas a isso, né? Não jogar lixo sem ser em lixeira, não jogar talvez em rios, né? Que a gente vê muitas coisas acontecer aí, de enxurradas acontecer por causa, né, desses fatores aí que as pessoas às vezes não cuidam. Então é importante não fazerem queimas, durante, né, no ar livre, não queimar lixo. Isso tudo agrava o meio ambiente. Exatamente. Isso depois, né, vai retornar de uma forma ruim para nós, né, mesmos. Pra nós. E, Natália, como nós podemos nos prevenir do câncer de pele? Como os outros tipos de câncer de pele, como, né, o melanoma, ele pode ser então prevenido evitando-se a exposição ao sol nos devidos horários, né, entre as 10 e as 4 horas do dia. Porque às 10 horas a gente já tá próximo ali ao meio-dia. Agora a gente não tá com o horário de verão, mas principalmente quando tá o horário de verão ali, o sol é muito quente. Então, evitar, né, esse horário entre as 10 e as 4, procurar você que tá na praia, que vai pra piscina, que vai tomar aquele banho de sol, que vai estar exposto ao sol, tentar fazer isso antes das 10 e depois das 4. Então, é muito importante, né? E se caso não conseguir evitar, que muitas pessoas trabalham, né, na rua, procurar passar o protetor solar, procurar se manter ali, talvez botar uma blusa que tape mais os ombros, um chapéu, né? Tem muita gente que anda de guarda-chuva, isso é muito importante para a proteção da pele de cada um. E quando os raios, eles são, nesse período, então, das 10 às 4, os raios, eles são mais intensos. E uma vez que o maior fator de risco para o surgimento da sensibilidade ao sol. Então, a nossa pele, ela fica mais sensível
ao sol. E pode ver que muitas vezes a gente só no andar no sol, a gente tá às vezes fazendo alguma coisa e só no andar no sol, às vezes, depois, principalmente depois que toma banho, a gente vê que os ombros ficam mais vermelhos, que é onde acaba, né, descascando muitas vezes a pele, criando às vezes as bolhas. E mesmo os outros períodos do dia, então recomenda-se, né, procurar lugares com mais sombra, usar a proteção adequada como roupas, bonés e chapéus com abas largas, óculos escuros também, né, com proteção UV, sombrinhas e barracas, né, que se a gente, né, vai fazer algum outro tipo de coisa, talvez em ambiente mais aberto, então fazer esses devidos usos dessas proteções. E aplicar na pele antes de se expor ao sol, então o filtro, né, que é o protetor solar, com o fator de proteção, aqui a gente traz o 15, né, no mínimo. E usar o filtro solar, né, próprio para os lábios, né, a manteiga de cacau ali, alguma coisa para hidratar os lábios, porque também é uma região mais sensível, principalmente ali o rosto, ele é uma região mais sensível, onde a pele é mais sensível. Os lábios são uma pele, tem uma pele mais sensível, então é importante o uso do protetor solar nessas devidas então regiões do corpo, né? Porque os outros, né, a gente geralmente tá com calça, com bermuda, com blusa, né? Principalmente nos braços também, onde também a gente fica mais expostas. Então, né, esse cuidado, né, com a nossa pele e com o nosso corpo. Exatamente, né? E esse uso do protetor solar, claro, ele é muito importante, né, no caso, no período ali em que você vai pegar o sol. Mas também é importante, né, a gente passar, às vezes a gente pensa, o dia tá nublado, não precisa passar. Não, igual os raios UV, eles estão, né, aí, igual você tem aquela chance, no caso, né, aquela chance negativa, né, de estar contraindo muitos raios UV sem se proteger, né, e eu falo isso até por mim, né, às vezes a gente não passa, a gente acaba esquecendo, a gente pensa, mas tá nublado hoje, o sol nem tá aparecendo, por que eu preciso? Isso a gente também vai falar, acho que no próximo programa sobre isso também. É, exatamente, a gente até comentou, né, sobre isso, sobre o uso do protetor solar também, né, em dias nublados, quando a gente trouxe, né, sobre a a parte dermatológica, né, ali, foi um dos primeiros programas que a gente fez aqui na rádio, né. E depois, né, a gente tem, então, os sinais e sintomas do melanoma, né? Como ele pode surgir ali. O melanoma, ele pode surgir a partir da pele normal ou de uma lesão pigmentada. A manifestação dessa doença na pele normal, ela se dá após o aparecimento de uma pinta escura de bordas irregulares, acompanhada de coceira e descamação. Que é onde, muitas vezes, não é simplesmente... Porque tem gente que nasce com uma marca de nascença, que é marronzinha, é escurinha, né? E às vezes é até meia peludinha, né? Que é realmente uma marca de nascença. O que a gente tá falando aqui é aquelas marcas que no decorrer da passagem ali, do crescimento da criança para a idade ali, idosa ali, né? Pra meia-idade ali, que aparece uns outros tipos de manchinha, uns outros tipos de ferida. Então é importante ficar atento a essas manchinhas que não são normais, né? Essa pigmentação anormal e que principalmente não é assim uma pigmentação na pele inteira. É uma manchinha que aparece e ela vai crescendo. Então ficar atento também a esse sinal. É exatamente, né? Ali, como a Natália disse, no caso essa mancha, no caso de nascença da pessoa, conforme ela vai crescendo, né? A pele ela vai esticando, essa mancha ela não tende a ficar maior, ela tende sim a parecer que diminui o tamanho, né? Exatamente. Então é algo que a gente tem que ficar atento. Em caso de uma lesão pigmentada pré-existente, ocorre um aumento no tamanho, alteração na coloração e na forma da lesão, que passa a apresentar bordas irregulares. Foi que é exatamente isso, mais peludinha, mais escurinha. Então isso tudo são sinais aí que a gente deve ficar sempre atento e principalmente procurar um especialista, né? Que aqui a gente traz o dermatologista, que em qualquer clínico geral que for, ele vai encaminhar para um dermatologista, né? Para fazer um determinado ali exame, para saber o que é aquilo ali, né? Natália, e como ocorre a detecção precoce? No que ela ajuda? A detecção, então, precoce para o câncer, ela é uma estratégia para encontrar um tumor numa fase inicial, né? Que é, então, a detecção precoce. E assim possibilitar, então, a maior chance de tratamento. A detecção ela pode ser feita por meio de investigação com exames
diagnósticos laboratoriais ou radiológicos de pessoas com sinais e sintomas sugestivos da doença. O diagnóstico precoce, então, ou com o uso, no caso de exames periódicos, em pessoas sem sinais ou sintomas, que são os chamados rastreamento, mas pertencentes ao grupo com maior chance de ter a doença. Não há evidências científicas de que o rastreamento do câncer de pele, melanoma, traga mais benefícios do que riscos e, portanto, até o momento, ele não é recomendado, né? Então, também saber fazer por isso que é importante o médico, porque ele vai saber diferenciar essas duas coisas. E já o diagnóstico precoce desse tipo de câncer, ele possibilita melhoras nos resultados em seu tratamento e deve ser buscado com investigação de sinais e sintomas, como o aparecimento, né, de pintas mais escuras, alterações ali na bordas irregulares, acompanhada de coceira e descamação, né, ou com alterações no tamanho de uma pinta já existente, que venha a aumentar de tamanho, mudar de cor e de forma, passando então a apresentar bordas irregulares, como a Amanda falou ali nos sinais e sintomas. E uma regra, então, adotada internacionalmente, né, que é o ABCDIE, que aponta sinais sugestivos ao tumor de pele do tipo melanoma, que são a assimetria, bordas irregulares, cor variável e a evolução. Exatamente isso. Mas que a gente vai falar no nosso próximo programa sobre estes 5, né, tipos, então, dessa investigação, né? Porque a gente tem recadinho, né, Amanda? Exatamente, a gente reclamou que não estava recebendo recadinho e a gente recebeu. O primeiro recadinho que a gente recebeu foi lá no Facebook da minha mãe. E ela disse assim: continuam lindas e o programa muito importante o assunto. Muito obrigada, mãe. E agora a Andréia Silveira também colocou boa noite. Então, boa noite, Andréia. Mandei no privado pra ela. E a gente também recebeu o recadinho da Rosane no WhatsApp. Ela disse assim: boa noite, meninas. Muito bom o programa, na escuta. Obrigada, Rosane. E da tua mãe também. E a minha mãe também mandou mais um recadinho aqui no WhatsApp. E ela colocou: parabéns, meninas. Mais um ótimo assunto. É muito bom ver vocês de volta. Beijos. E vocês que estão, então, nos escutando aí, vocês também podem mandar sugestões de assuntos que vocês queiram, né, que a gente traga aqui no nosso programa. Porque também é importante a gente saber as sugestões dos nossos ouvintes, saber o que a gente poderia trazer. Isso, eu já tenho outros assuntos também que eu quero trazer, principalmente relacionados à mulher, que são doenças, no caso, mais para a parte da mulher. E esses assuntos que a gente traz sobre o câncer, sobre a AIDS, sobre a endometriose que a gente trouxe, né? Fibromialgia que a gente trouxe. Então, são vários assuntos que a gente quer trazer também em forma ali para orientar mulheres, né? Como o nosso programa é Saúde, Bem-Estar e Vida Feminina, para vocês mulheres, né? Que principalmente é a maior, no caso, audiência, no caso, né? Mulheres no Vida Feminina e Saúde e Bem-Estar, que a gente abrange aí jovens, homens, idosos, e também crianças, né, porque assistem. Então é importante, uma coisa também que eu gostaria de ressaltar, que a gente enfatizou muito aí a mulher, o homem, proteção solar, mas também as crianças, porque as crianças, quando vão na praia, elas gostam muito de ficar no mar. Elas adoram ficar no mar e não querem passar protetor. Então, e existe hoje vários protetores solar na farmácia que tem bichinhos, que tem aquele cheirinho gostoso, né? Então, tentar também estimular a criança de uma outra forma, talvez uma brincadeira, alguma outra coisa, e estimular ela a passar. Porque é importante, principalmente porque a pigmentação da pele, quando é criança, é tão grande assim que às vezes a criança só não ficar um dia na praia já fica moreninha. E às vezes a gente, mais adulto, mais ali na meia-idade, custa, né? Às vezes a gente passa 5, 6, 10 dias na praia e às vezes fica com mal uma marquinha. Então a criança, ela tende a pegar mais cor. Eu lembro quando eu tinha acho que 10, 12 anos, eu ficava muito escura. E hoje não, hoje às vezes eu tenho que ficar 10 dias e
né? E olhe lá que às vezes eu só fico com uma marquinha. Então, assim, é porque a pigmentação da nossa pele, ela vai mudando também conforme os anos vai passando. E também porque a criança, quando ela é criança, ela brinca mais no sol, ela fica mais no sol. E também os pais incentivar isso, não deixar elas, né? Principalmente agora, por causa da vitamina D, incentivar as crianças a pegar mais sol. E quando a gente é adulto, que a gente começa a trabalhar, a gente às vezes não tem mais tempo e só realmente nas férias, né? Aquele final de semana que a gente sai, que a gente consegue ficar mais no sol. Então, automaticamente a gente não pega, né, pigmentação na nossa pele. Então, é importante também os pais incentivarem as crianças. E tem também o tempo determinado ali, de 2 em 2 horas, passar o protetor solar. Nem que seja em spray, né? Que a criança não tem muita paciência de ficar ali esfregando. Bota um sprayzinho, só bota um sprayzinho. Pronto, já, né? Larga ela de novo no mar ou na piscina, porque é importante também, porque eles gostam de água. Criança gosta de água, gosta de mar, gosta de brincar na areia, né? Então é importante também os pais saberem isso e incentivar as crianças a fazer isso. Exatamente, né? Porque como a gente comentou ali lá no comecinho do programa, né? Essa quantidade de sol, nessa exposição solar que a criança tem na infância, isso influencia na vida adulta dela depois. E isso pode, né, influenciar, no caso, para a ocorrência de câncer. Ali, como a Natália falou, é muito importante, né, passar o protetor solar. E também, né, nas crianças. E também, né, os adultos ali, como a Natália falou, né, começa a trabalhar, às vezes não pega muito sol, mas às vezes tem aquela temporada ali, tem as férias ali, e naquele período exagera, né? Ficar muito tempo exposto ao sol, nesse horário que não é o recomendado, né? Não passa protetor solar, acaba exagerando, e isso é um risco, né, Natália? Isso é bem sério, né? Então é importante a gente ter esse equilíbrio, né? A gente não pode também ficar o dia inteiro dentro de casa, né? Ficar completamente, não vou pegar sol nenhum agora, mas a gente também não pode ficar o tempo todo no sol, né? Tendo essa exposição. Então é importante a gente ter esse equilíbrio. Exatamente isso. E saber também, né, os fatores que no próximo programa também a gente vai estar falando. Vamos estar trazendo aqui algumas verdades, alguns mitos também que a gente acha bem importante também enfatizar aqui. E por hoje, então, no nosso programa era isso, né, que a gente tinha para trazer. Esperamos que vocês todos aí tenham gostado. Semana que vem a gente vai passar para a parte 2. Essa semana a gente tem feriado, a gente tem aí o Natal, que é, né, um momento ali mágico, um momento de relembrar onde Cristo, né, o nascimento de Cristo, de Jesus. Então, é importante essa semana aí, que a gente possa, então, não só essa semana, mas que principalmente essa semana a gente venha celebrar o nascimento de Jesus. Trocar presente é bom, mas principalmente saber que Jesus, ele nasceu com um propósito, né? E ele veio ao mundo com um propósito que foi salvar as nossas vidas dos nossos pecados, né? Levou sobre si todas as nossas dores, as nossas lutas. Então, relembre esse momento do nascimento de Jesus com a sua família, celebre a vida com a sua família, né? A gente também tem que se lembrar que muitas pessoas perderam seus familiares durante este ano. Foi um ano difícil, está sendo um ano difícil, né? Mas que a gente possa também celebrar com a nossa família, porque eu agradeço a minha família que hoje, essa semana, eu posso e vou poder passar com eles com saúde, assim como também a Amanda vai poder passar, né, com o pai, com a avó, né, o Natal, o Ano Novo. Então que você possa também relembrar com a sua família o nascimento de Jesus e agradecer pela vida e saber que você está vencendo mais um ano, que você venceu este ano de 2020, porque muitas pessoas não conseguiram vencer esse vírus, essa doença. Então é muito importante, então, a gente celebrar a vida. Uma boa noite a todos vocês, né? Lembrando também que essa semana a gente vai ter, claro, dia 24 e 25 a gente terá uns horários diferenciados, né? A gente vai estar colocando nas nossas redes sociais os períodos ali, os horários. A nossa rádio vai continuar tocando, talvez com alguns programas não irão ter essa semana, mas a gente vai continuar com música das 6 da manhã às 24 horas. Lembrando também que no dia 25 a gente vai ter um momento especial aqui na nossa rádio para o Natal, então você fique aí ligadinhos. No domingo a gente tem o louvorzão, tudo junto e misturado, você também não perca. E essa semana toda, amanhã, a gente tem 2 programas, com o pastor Milton Santos e também com
o Júlio Alcione com louvor e adoração aqui na nossa rádio. Quarta-feira a gente também tem programação. E então, quinta, sexta, sábado aí, a gente vai estar então colocando aí nas nossas redes sociais como é que vai ser o nosso horário aqui, o que vai ser de programação aqui na nossa rádio, mas você fique ligados, né? Agradeça pela sua vida, agradeça pela vida dos seus familiares e relembre, celebre, né? Com todos aí à sua volta, a saúde, a vida, né? E lembre que você está vivo, né? E agradeça. Exatamente, né? O Natal, ele, como a Natália falou, ele é um momento muito mágico, né? Um momento de celebrar mesmo a vida, né? De ser grato à vida, a tudo aquilo que a gente passou, né, durante o ano, aquilo que Deus, né, ele fez, ele enviou o seu único filho para que ele pudesse cumprir o seu propósito, morrer em nosso lugar, ele levou nossos pecados, então que esse possa ser um tempo que a gente possa ser grato a isso, a gente deve ser grato a isso durante toda a nossa vida, mas que nessa semana a gente possa relembrar de uma forma muito mais forte esse acontecimento, né? E é isso, então, deixa também meu boa noite. Lembrando, né, como a Natália falou, no domingo tem o programa Louvorzão Tudo Junto e Misturado, que é onde ocorrerá, né, o resultado do nosso sorteio que está acontecendo, né, aqui na rádio. Para quem não sabe, está ocorrendo um sorteio, né, junto com alguns colaboradores aqui da rádio, né, alguns parceiros. Então, se você não viu, pode ir na nossa página do Facebook, né, o sorteio está lá, tudo certinho, né, mostrando as regras, o que vocês irão ganhar. Então participem, né? Comentem bastante para que vocês possam estar participando desse sorteio, porque são presentes, ó, muito legais, muito especiais. É isso, agradeço a cada um que mandou o recadinho, a cada um que participou aí conosco. Como a Natália falou, na próxima segunda-feira nós estaremos trazendo então a parte 2 do Dezembro Laranja e nós esperamos vocês aqui conosco. Desejo um ótimo Natal a todos, né? Porque nós não vamos nos ver, eu acho, né, Natália? Acho que não. Até o Natal, então desejo um ótimo Natal a todos e uma boa noite. E não se esqueça, né? Fique ligados aí na minha, na sua, na nossa Rádio Web TK Gospel.